pessoal, nono episódio do podcast CBcast 20 Minutos. Nós estamos aqui hoje com a Evelyn Costa Gomes. Ela é engenheira civil. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem. Ela é formada pela Faculdade do Noroeste Mineiro há 7 anos. Ela tem 13 anos de experiência como projetista e já entregou mais de 1000 projetos por todo o país, além de atuar como perita na área de engenharia. Evelyn, vamos lá nos 20 minutos, que é bem condensado, é bem rápido, né? Nós vamos conversar esse bate-papo legal aqui sobre a engenharia, dicas de engenharia e arquitetura, construindo com segurança. Primeira pergunta é, como é que eu planejo uma obra, Evelyn? Qual é o passo a passo? Explica pra galera aí, para todo mundo ficar atento já, que precisa de um projeto, né? Pelo amor de Deus, né? Então, primeiramente quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Espero que possa agregar, né, para todo mundo também. Obrigada para todos que estão assistindo. E essa é uma pergunta muito interessante, porque geralmente as pessoas elas procuram ali um engenheiro, um arquiteto e simplesmente falam, quero construir. Mas tem muitas perguntas aí nesse processo que a gente precisa saber para começar a fazer o projeto. Primeiro, é uma casa mesmo, né, uma residência ou um comércio? Vai ser um edifício, né, de mais de um andar, vai ser uma casa, um sobrado. A gente precisa também de informações ali do tamanho da sua família, se você já tem um lote, se você vai adquirir esse terreno, quais são os recursos que vão ser utilizados, se é recurso próprio, se é recurso do banco. Então, tudo isso influencia nessa etapa que a gente chama de briefing. Então, se o briefing for bem feito, a gente consegue alcançar... O briefing é o resumo, é o esboço do projeto, né? Exatamente. O que vem antes do projeto. Importante chamar a família inteira, né? Porque projeto é uma coisa que você não pode depois mudar, né? É difícil mudar, fica caro, fica complicado, atrapalha a obra. Exatamente. E você perde o controle, né? É igual trocar pneu do carro com o carro andando, né? Fica complicado. Então o projeto serve para justamente não ser mexido depois, né? Exatamente. Claro que alguma coisinha ou outra acaba acontecendo, né? Então por isso que é importante chamar a família toda, né? Chamar todos os integrantes, né, da sociedade, se for uma empresa, se for um comércio, para fazer. O que você, nesse detalhe, a gente tem que olhar o terreno, né? Muita gente esquece disso. A pessoa vai comprando terreno de qualquer forma, gente, não, você tem que analisar a declividade do terreno, não é isso, Evelyn? Nossa, isso é muito importante. E hoje não tá barato, né? Não. Você fazer o aterro, né? Geralmente as pessoas só olham duas coisas, o preço e a localização. Mas essa questão da inclinação, ela é tão importante, porque, por exemplo, se você compra um terreno ali de 100 mil, mas ele é muito inclinado, você vai ter que trabalhar com um aterro e com muros, né? Com muros de arrimo, com a contenção, para poder apoiar essa terra, que pode sair mais 100 mil. Então, se você está comprando terreno achando que está pagando 100, e no final ele sai por 200 mil. Perfeito. É muito caro fazer essa parte, né? Se você não for aproveitar aquilo lá, já pensar em como aproveitar essa declividade, não adianta você comprar esse terreno dessa forma. Muito bem. Quais são os principais erros, então, que geram no futuro problema estrutural para um prédio, para a construção? O primeiro erro que eu vejo é não contratar um profissional. Acontece muito. Acontece muito, muito. E em segundo lugar, é querer economizar demais. A gente sabe que tá tudo muito caro, mão de obra tá caro, material tá caro, mas a economia muitas vezes vai te gerar um gasto muito maior no futuro. Então não compensa certas economias, né? É o barato sai caro. É o barato que sai caro. Eu ia te puxar esse gancho justamente nessa, porque é a qualidade do material, né, Evelyn? Porque se você faz construção, não é para durar só 10 anos. A gente constrói para durar vários anos. E qual que é a recomendação que você tem aí para o uso de alguns materiais, projetar materiais duráveis, materiais que venham a ter essa durabilidade e segurança? Em relação, primeiramente, aos acabamentos, falando primeiro dos acabamentos, as pessoas acham que pegar materiais muito baratos vai ser uma economia muito grande. Claro que você vai ter uma economia, mas em relação ao custo total da obra, você não vai ter uma economia tão grande assim. Até porque 40% do valor de uma obra é a mão de obra. Então, 20% do valor da obra é a estrutura. Aí essa parte de acabamento, ela fica uma parcela muito pequena do total. Sim. Então não compensa você às vezes economizar tanto em relação a acabamentos por esse motivo. E em relação a outros materiais como concreto, por exemplo, você escolher uma boa empresa, né, que possa te fornecer um concreto de qualidade. Porque se você contrata uma empresa que te fornece um concreto de baixa qualidade, você vai ter essa diminuição da vida útil da sua construção.
Perfeito. Qual que é o papel do engenheiro e do arquiteto nesse processo? Então, os profissionais eles vão te direcionar para essas empresas que são empresas conhecidas, né? Que vai te falar, olha, esse preço está muito em conta, então assim, toma cuidado com essa empresa. Eu acredito que seria mais nessa questão. E até tem opções de você contratar o profissional para fazer um cuidado, uma análise mais próxima sobre a qualidade do concreto que está sendo colocado. Porque é uma questão mais delicada. Sim. Tem empresas que fazem o prévio e após análise, e outras que não fazem. Então muitas vezes você vê a olho nu um concreto que não tem aquela qualidade que deveria ter, né? Por algum problema, não por questão de má fé, nada disso, mas por questão de transporte mesmo, na hora da secagem, ou molhou demais na hora lá e ficou com essa diferença. Então é importante sempre esse acompanhamento também para evitar, né, Evelyn? Evitar que o material de baixa qualidade seja empregado na sua obra. Muito bem. Quais normas de segurança principais aqui que você pode citar aí e que você que você mais se utiliza, né, para projetar e para também acompanhar a obra? As mais conhecidas, né, entre nós profissionais é a NBR 6118, que ela trata da parte de estrutura de concreto armado. A NBR 9050, que é em relação à acessibilidade. A NR 18, que já trata com a parte de segurança do trabalho, e as instruções técnicas também do Corpo de Bombeiros, que são muito importantes também. Perfeito. Quais são os tipos de projetos que nós temos que elaborar dentro de um agrupamento, né, de projetos que são necessários para uma obra? O primeiro, o que é feito primeiro é o arquitetônico, porque sem o arquitetônico não existe nenhum outro projeto. Então, primeiro é o arquitetônico, aí nós temos o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário. Nós temos também os de interiores, né? Quem quiser essa parte também de imóveis, de iluminação, e o de incêndio. E aquele de comunicação, né? Que eu nem sabia que existia. Sim, é o de comunicação também. Nem sabia que existia. É o esquecido. Quando você me falou isso aí, eu achei que era alguma coisa de telefone, tá passando por uma linha de telefone, mas não é outra questão de transferência. Como é que ele funciona? Para que ele serve? Qual a importância? Ele é muito importante em relação a essa parte também telefônica, mas também de internet, que é muito importante hoje em dia. Passar os fios, né? Sim, essa passagem de fios. Perfeito, muito bem. Então, citou aí vários, né, projetos que são necessários aí para a pessoa conseguir construir com segurança, né, e sem problema nenhum na obra. É recomendável utilizar o bloco de concreto ou tijolo mesmo? Essa pergunta é muito interessante porque esses dois são os métodos construtivos mais conhecidos no Brasil. Principalmente o bloco cerâmico, né? Que é o tijolo normal que a gente geralmente conhece, Sim. aquele laranjinha. Esse tijolo, ele não tem função estrutural nenhuma. Ele só serve, a gente até chama alvenaria de vedação, ele só serve para vedar. Porque o que a gente tem de estrutura mesmo é a laje, as vigas, os pilares e as fundações. Isso é a estrutura de uma obra, quando a gente trata do método convencional. Sim. Então, esse bloco cerâmico, ele é só para vedar. Inclusive, vocês já devem ter visto também, né, que qualquer obra a gente vê tijolo quebrado para todo lado, que ele não tem resistência para isso. Agora, o bloco de concreto, ele já serve também como estrutura. Então, nele você vai ter uma certa economia com formas, porque você consegue colocar armação dentro dele e concretar. E aí você tem essa economia, porque na parte do tijolo você vai fechando tudo com formas de pinos, né, para depois colocar a armação, fechar e concretar. Os dois métodos são muito bons. A questão da viabilidade vai depender de obra para obra. Vai precisar de um estudo de viabilidade para ver qual que vai ser a melhor escolha, até porque vai depender de cada cidade, se tem fornecedores, se a mão de obra é acostumada a trabalhar com bloco de concreto também, porque a maior parte da mão de obra trabalha com tijolo. Então a mão de obra do tijolo geralmente sai um pouco mais em conta. Então é isso. Voltando um pouquinho à parte do projeto, Evelyn, você também acompanha toda aquela papelada burocrática que a prefeitura ela exige. Realmente o código de obras de todos os municípios são bem rígidos em relação a recuo, em relação à quantidade de pavimentos, né? Tem o plano diretor, tem o código de obras, tem o código de postura, tem toda essa diferenciação que precisa de ter para o habite, né? Ou seja, a aprovação da prefeitura depois da obra pronta. Mas antes disso tem que ter um alvará de construção, que é cheio de nuances ali, detalhes,
esse trabalho você também acompanha, você faz? Sim. Inclusive é uma das economias que as pessoas querem fazer que depois sai mais caro, porque para você regularizar uma obra depois, você vai ter que pagar multas caríssimas na prefeitura. É o grande gargalo. Uma casa simples fica aí nada menos que 30, 40 mil reais para você regularizar. Fica, dependendo do caso, chega a esses valores sim. Então, na verdade, a prefeitura, o que ela vai te pedir? O projeto arquitetônico, se dependendo do tamanho da obra. Se for uma obra um pouco maior, aí eles já vão pedir a RT dos outros projetos, do projeto elétrico, do estrutural e também um RT de um profissional que esteja acompanhando, ou seja, uma RT de execução. Então, tudo isso já é providenciado pelo engenheiro civil. Estrutura metálica ou ferro armado? Quando utilizar? O que você recomenda? Ou isso é muito abstrato para falar assim? Não tem como você saber. A gente sabe que o Unaí hoje, um município muito, vamos dizer assim, aquecido nas construções. Você vê construção para tudo quanto é canto em Unaí, né? Realmente é algo impressionante de se ver aqui nesse município de médio porte, mas que tem aí uma projeção grande. A gente vê bastante construções aí já acontecendo com estrutura metálica, né? O que você recomenda? O que você pode falar sobre isso? A estrutura metálica ela é muito interessante para vencer vãos maiores, porque eu vou tentar explicar mais ou menos, porque, por exemplo, você tem uma obra de alto padrão, então você vai ter vãos maiores. Você vai ter um pilar aqui e outro, né, bem distante desse pilar. Em cima desses pilares a gente tem uma viga. E essa viga, quanto maior esse vão, mais alta essa viga. Então, assim, essa altura dessa viga geralmente é uns 10%, no caso de concreto armado, ela é cerca de 10% do tamanho de um vão. Então, você tem um vão de 5 metros, a viga vai ter em torno de 50 centímetros de altura. Agora, na estrutura metálica, você consegue diminuir a altura dessa viga. Eu particularmente não trabalho com estrutura metálica, eu só trabalho com a estrutura de concreto armado. Então, assim, eu não sei falar a proporção que ela vai ter para esse vão, mas geralmente a de concreto é 10% do tamanho. E a rapidez da obra também fica a rapidez, a limpeza, é muito interessante para alto padrão. Porque a obra envolve mobilização, desmobilização, isso é muito complicado, né? Então, tudo isso tem que ser feito o cálculo. Muito intuito. É um canteiro de obras, na verdade, e tem a mobilização e desmobilização. Quando você trabalha com a estrutura metálica, é tudo mais simples. Você tem uma rapidez, agilidade grande, o custo aumenta um pouquinho, né? Em determinadas obras até compensa fazê-lo. E infelizmente nessa parte da estrutura de concreto a gente não tem uma obra sustentável, porque a gente descarta muito. Exato. Usa ali aquelas formas e logo joga fora aquelas formas. Usa escoras, joga fora as escoras. Perfeito. Dá para ser reutilizado muito pouco. Exatamente. E é isso que eu ia perguntar, né? Hoje a gente preocupa muito com sustentabilidade. Tudo que a gente faz tem a sustentabilidade como um dos pilares. O que você tem de exemplos de obras que buscam a sustentabilidade? Hoje em dia a gente tem vários métodos construtivos. Tem o steel frame, que a gente estava comentando aqui antes de começar. Como é que ele funciona? Isso eu não sei. Eles são perfis de aço galvanizado e aí depois eles vêm com umas chapas cobrindo, sabe? É uma obra muito rápida, muito limpa e muito sustentável. É muito parecida com as obras dos Estados Unidos, só que a dos Estados Unidos é o wood frame, que é de madeira. Sim. E tem essa steel frame, que é de aço. São duas formas também de construir, que é mais sustentável. E agora aqui no Brasil... Mais barato também? Não, por enquanto não. Não é mais barato. O que você fala sobre a qualidade? Não, a qualidade é maravilhosa. Questão quando de tem empresas, nossa, maravilhosa. Proteção de som, proteção acústica. Eles colocam por dentro dessas chapas, geralmente fibra de vidro ou fibra de rocha, que faz esse isolamento acústico. Ótimo. E termoacústico, na verdade, né? E aqui no Brasil agora a gente também tem essa parte de EPS, que são construções de isopor. A gente chama de isopor, né? Mas é o EPS, que tem tanto os blocos quanto as paredes mesmo, são como se fossem lajes mesmo, toda concretada e preenchida com isopor, que ajuda também nessa questão termoacústica. A gente só não tem mão de obra ainda, então acaba saindo mais caro. É uma novidade muito ainda diferente e de um pouquinho distante para o Unaí, pra gente, apesar de a gente estar aqui do lado de Brasília, que tem bastante obra nesse sentido, mas pra gente aqui ainda está um pouco distante. Bom, a casa pronta já, a gente sabe que tem todo o procedimento de entrega da obra, tem que fazer uma análise cuidadosa, tem a limpeza, que é importante para deixar tudo certinho ali, para entrar depois gesso, pintores, para fazer aquele acabamento. Mas a obra está pronta, o artigo 618 do Código Civil, já vou falar o juridiquês aqui já, né? Garante, é uma garantia de solidez e segurança da obra após 5 anos. Isso é uma garantia do Código Civil, portanto legal.
Depois de 5 anos, se surgirem ainda problemas, você tem que contar ainda o prazo de indenização para você buscar na justiça uma reparação disso. Quando é que o proprietário, o dono da obra, ele pode já identificar alguns riscos, né, desse imóvel, dessa construção estar com defeitos graves, estruturais graves? Então, eu sempre falo que as pessoas às vezes acham que vão cair rápido, né? Mas geralmente uma estrutura ela avisa que vai cair. E talvez ela esteja realmente te avisando há um tempo e você tá achando que não vai acontecer nada. Uma forma de ter um controle disso é algo muito simples. Por exemplo, você viu uma trinca, né, na parede. Então, se você passar uma massinha de gesso ali e ela continuar abrindo, é uma forma de você detectar que tem um problema, mas de qualquer forma, é bom chamar um profissional para dar uma olhada, para ver se realmente ali pode trazer algum perigo. Certo, fazer as trincas é o primeiro ponto, né? Você precisa de observar se tem ali um comprometimento ou não. Desculpa te interromper. Tranquilo. Aqui em Unai também a gente tem muito problema de infiltração, né? Que é aquela infiltração que vem de baixo para cima. Porque as pessoas elas negligenciam muito a parte de impermeabilização das baldrames. É aquela massa preta, não sei se vocês já viram, aquela massa preta que é passada nas vigas que vem por baixo das paredes. Se você não passar aquela massa e da forma certa também, vai encher de infiltração na sua casa. Esse impermeabilizador só não serve para madeira, viu? Eu tive uma experiência ruim, ele não é para madeira não, ele serve para mesmo a alvenaria, né? É alvenaria. Para alvenaria. Estrutura de concreto. Na parte de alvenaria, você tem muitos desafios ali, né? São muitos pontos para serem definidos. A gente comentou aqui do projeto que a tendência é que ele seja respeitado à risca, né? Não haja modificações, principalmente na estrutura ali, nos desvios da alvenaria, porque é onde acontece mesmo, as famílias entram, ou os sócios de empresas entram e viram, mas esse assado poderia ficar um pouco maior ou menor, você acaba tendo um problema ali depois, porque fica mais caro, né? Então, na parte de alvenaria, qual que é o tamanho do tijolo que hoje está se praticando, né? Aqui o Unai com mais assim, vazão, né? E segurança e praticidade. Então, o tijolo, igual eu falei, ele é para vedação, ele vai só vedar a sua casa. Essa medida desse tijolo vai depender do tamanho do seu pilar. E como que você vai descobrir o tamanho do seu pilar? Pelo projeto estrutural. Muita gente fica, como a gente tem aquele tijolo mais fininho de 9 centímetros, muita gente quer fazer o pilar de 9 centímetros também. Porque, por exemplo, se você tem um tijolo aqui de 9 centímetros e o pilar maior, ele vai ficar aparente. Então todo mundo quer fazer usar o tijolo do tamanho do pilar. Só que o pilar de 9 centímetros, ele não é permitido por norma. Tem gente que gosta de fazer um reboco grande demais, né? O reboco não funciona assim. Não. Então o ideal é você ter um tijolo de 14, porque daí acompanha o pilar, ou 12, 11. Né? A gente tem um de 11,5 no mercado, que ele é apropriado para casas mais simples. Agora, de sobrado para cima, eu já gosto de usar o de 14. Que não pode acontecer reboco grosso demais, né? Não, tá não certo. mesmo. Vamos para a parte jurídica agora. Muita gente, principalmente cidade médio porte, igual o Unai, tem a mania ainda de fazer aquele contrato verbal, no fio do bigode. E nessa pergunta, a pessoa pensa que não é contrato, que lá é um contrato, mas é um contrato verbal que é difícil você provar quais foram as cláusulas, quais foram os instrumentos. É muito importante fazer o instrumento escrito, né? Tudo por escrito. Como diz um amigo meu, né? Escritos são monumentos e palavras são ventos, né? Palavras são ventos, escritos monumentos. O escrito ele te ajuda a ter as cláusulas, a proteção jurídica que você vai ter na interpretação sobre prazo, preço, sobre se acontecer isso, acontecer aquilo, está tudo previsto no contrato. Suspensão de obra, suspende pagamento, para deixar tudo claro para a pessoa entender. Aí vem a pergunta: empreitada ou diária? O que você recomenda? Então, as diárias elas ficaram muito mal faladas pela questão de que muitas vezes a mão de obra começou a enrolar, né? Porque como é pago por dia, aí o cliente chega lá na obra e o pedreiro tá lá de braço cruzado sem fazer nada. Então, eu acredito que a empreitada é melhor por isso, porque você vai ter uma obra mais rápida e provavelmente uma economia maior. E principalmente prevendo o objeto, né? O que vai ser feito lá. Porque muitas vezes o consultor, o pedreiro, ele não faz tudo, né? Ele faz uma parte estrutural, vai na parte de alvenaria, mas não faz a pintura e nem a colocação de gesso e outros detalhezinhos, né? Então isso tem que ficar bem claro no contrato, a proteção das partes também, né? Sim. Um contrato bem estruturado, com documentos, né? Fazendo a precificação correta, com os orçamentos.
e depois as notas certinho, notas Tem fiscais, tem com uma- a CNO, que é Certificado Nacional de Obras, né? Sim. Tudo bonitinho, porque isso vale a pena, né? Você fazer a coisa bem correta, né? Você, ainda com o contrato escrito, você tem problema. Tem, imagina mas sem. são problemas que você pode resolver com talvez menos dificuldade. Né? Não é isso, Evelyn? É isso mesmo. Pois é, e aí eu queria saber aí, nessa última parte, você falou que a empreitada ela é melhor, né, por conta da questão do atraso, né, principalmente, né? E com esse tanto de obra Unai, tá fácil encontrar empreiteiro? Não está. E não é só aqui não, é no Brasil inteiro. Eu acompanho páginas, né, de engenharia, com outros engenheiros civis também falando, não tá fácil encontrar mão de obra. Exatamente. Vou aproveitar, Evelyn, para indicar um livro que eu estou buscando e tentando entender, né, mas eu acho que ajuda na terminologia para você facilitar. A dica que eu falo para o profissional do direito, né, eu acho que o direito esquece muito que a gente bebe de outras fontes, de economia, de gestão. Então esse é um livro de gestão dos contratos da construção civil, que é um livro do Antônio Carlos Pinheiro e Marcos Crivellaro. É um livro que ele fala muito de construções, orçamentos, não é um livro difícil, né? Ele traz a gestão de informações aqui das NBRs que ela citou, a questão do contrato, a parte jurídica da empreitada, dá dicas aqui para o empreiteiro saber como mexer com licitação, né? É um livro interessantíssimo, eu estava vendo aqui, né? E acompanhando, porque a gente também mexe com construção, tá ali, acolá sempre, né, fazendo as coisas para nós mesmos, né, constrói casa, então para a gente mesmo a gente precisa de integrar com esses aspectos, né? Evelyn, muito obrigado pela sua presença, nós estamos encerrando o nosso episódio aqui, esperamos que você volte para comentar outras questões. Eu sei que a engenharia não muda muito igual o direito, né? O direito todo dia é uma lei nova, é uma coisa nova mudando, mas as NBRs eu acho que mudam um pouquinho, elas vão se alterando. Demora um pouquinho mais que as leis. São mais engessadas assim, graças a Deus, né? Porque aí você tem mais uma tranquilidade de trabalhar. Mas eu gostaria também de convidar aqui a público, seu esposo, Tiago Filho, que é nosso amigo, ele também sempre gosta, né, desses projetos, né, e é um rapaz que é um fenômeno de Unai, passou em todos os concursos aí, né, o sucesso integral, ele vai acrescentar muito para nós aqui, e o tema vai ser recurso, a gente vai colocar coisa para funcionar aqui, isso é um assunto técnico, né, vai ter coisa, né, muito, eu vou dizer assim, popular muito não, é para a comunidade jurídica, né, obrigado por ter comparecido, e volte sempre, tá? E não esqueça o seu copinho, que isso aqui é do convidado mesmo, viu? Até mais, gente. Obrigado pela participação.